Tá aparecendo minha tela para vocês, né? Sim ou não? Sim. Tá aparecendo, tá aparecendo. Beleza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bom, muito bem, a gente vai sempre começar no horário. Algumas pessoas têm costume de, de se atrasar, e aí, geralmente, as pessoas que estão fazendo alguma coisa também atrasam para esperar quem está atrasado, né? Mas eu acho que a melhor forma de solucionar isso é a gente começar sempre no horário, assim, e as pessoas aprendem a não atrasar mais, né? E aí dá certo de sempre começar no horário. Bom, eu espero mesmo que todos tenham feito as atividades e que tenham tido dificuldade, eu imagino que devem ter tido. Se você achou que foi muito fácil, das duas uma, ou você sabe latim, ou você não entendeu nada, né? E são as duas formas da gente achar muito fácil as coisas, né? Ou a gente sabe realmente aquilo, ou a gente não sabe nada, e aí, como não sabe nada, ignora até que não sabe, né? E aí você fica achando que sabe. Então, se sentiram dúvidas, se foi difícil fazer os exercícios, é isso mesmo, é esse o caminho. O latim é algo muito custoso, né? Vou sempre relembrar aquela analogia lá da academia, né? Se você malha, a malhação, ela é dolorida. E quanto mais você sai dolorido, mais parece que você perdeu ali, né? Porque você foi para ganhar músculo, você volta mais fraco e dolorido. Mas se você tornar aquilo ali um hábito, né, uma virtude sua, uma virtude é um hábito bom que você faz repetidas vezes até aquilo ali se tornar uma coisa fácil de ser feita. Ou então se tornar uma coisa que você faz com tranquilidade, né? Então, isso aqui é uma virtude. Então, aquilo que você faz com um hábito que você faz muitas vezes, um hábito bom, repetidas vezes, até que aquilo ali se torne uma coisa fácil de fazer. E é mais ou menos assim o estudo do latim, porque dói, né? Então, parece que você vai na academia para ficar mais forte, sai mais fraco com dor ainda. Mas com o tempo, os músculos começam a se regenerar e vir mais preparados para aquela dor, até chegar num ponto que você consegue cada vez mais levantar mais peso e fazer mais coisas porque você está preparado, mesmo que no começo tenha doído. Então, o que importa é muito mais essa dor do exercício do que o que você está levantando, né, de peso. E aí por isso, então, que praticamente qualquer texto em latim serve para aprender latim, né? Desde que seja um texto que exista mesmo, né? Não uma coisa como muitos tentam aprender com frases simples e que só existe. Primeiro vão aprender a primeira declinação, e aí aparece só palavras da primeira declinação. Depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta, depois da quinta. A hora que você chega na quinta, você já não lembra das outras quatro. Então, tirando esse tipo de material, que aí não serve mesmo, qualquer material serve para aprender latim, porque o que importa é o peso que ele tem e que vai fazer você vai fazer doer seus músculos, né? Bom, a gente passou no último dia os dísticos de Catão e eu vou considerar que os senhores todos fizeram esses dísticos e se esforçaram para aprender, né? E aí a gente conseguiu fazer só o
metade do primeiro, né? E então vamos continuar esse exercício e fazer o segundo. Hoje eu vou explicar para vocês dois casos latinos, né? Eu falei que a gente ia ir e depois voltar. E a gente vê uma coisa superficial, depois vê aquilo mais profundo e vai cada vez mais se aprofundando. Então, eu apresentei para vocês essas tabelas aqui, e hoje a gente vai usando elas mais. Como eu disse, não precisam gravar essas tabelas. Vocês precisam conhecer como que eu uso elas. A partir do momento que vocês conhecerem como que usa elas, aí fica mais fácil, né? A gente consegue usar, trabalhar bem com elas. Novamente, aqui estão os casos, né? Cada caso desse, não sei se vocês todos entenderam, mas é aos poucos que a gente entende, né? Cada caso desse é meio que como se fosse um elemento de uma oração em português, né? Então, o nominativo, em português, ele é aquilo que a gente chama de sujeito, é aquilo que realiza a oração, né? O vocativo é realmente vocativo em português. Quando eu chamo alguém, né, chamo a atenção daquela pessoa, falo o nome dela, quando eu grito, ou quando eu me lamento, mas dizendo o nome da pessoa, enfim. O acusativo é o objeto direto na língua portuguesa. Então, é sempre aquele objeto que está sofrendo uma ação direta do sujeito. O genitivo é o adjunto adnominal restritivo, que é aquela partículazinha em português, geralmente o D, né? Em inglês, inclusive, o nome do genitivo é genitivo. Quando você vai aprender genitivo em inglês, aparece genitive case, né? Ou alguma coisa assim, não me lembro, faz tempo que eu vi isso. Mas é o caso genitivo. E aí você coloca um apóstrofo e S no inglês, né? Então, ao invés de dizer a casa da minha mãe, você diz mothers, né? Então, o mãe, mother, só que aí coloca um apóstrofo e S, então fica parecido com o plural, né? E depois house. Então, o genitivo existe em várias línguas. Na língua portuguesa, é o adjunto adnominal restritivo, né? Adjunto é isso mesmo, é algo que ad, essa partícula ad, no latim, significa em direção, para. Junto é porque existe uma união. Então, esse adjunto é algo que se une em uma direção. Mas em qual direção? A direção ad nominem, ou seja, ad nominal. Ele vai se juntar a um nominativo, a um sujeito. Para quê? Para restringir aquele sujeito. Porque, imagina, o copo, o copo, não, copo lançado não. A bola é chutada, né? Tudo bem que é uma frase na passiva, mas a bola em si, ela seria como se fosse o sujeito da oração, né? A bola acertou a parede, melhor. A bola acertou a parede. A bola é o sujeito e a parede é o objeto. Direto, né? Porque a ação aconteceu diretamente nesse objeto. Agora, se eu digo que a bola é do João, ou seja, a bola do João acertou a parede, eu estou restringindo essa bola, porque não é bola de ninguém, senão do João. Ela não é do Marcos, não é do Mateus, não é do Lucas, mas é do João. Então, restringe. Quando restringe, é um adjunto adnominal restritivo, né? E a gente vai ver que em português nem sempre esse D é um adjunto adnominal restritivo, né? Esse D pode ser outras coisas, mas vamos ficar com isso por enquanto. O dativo é o objeto indireto, né? Porque ele recebe a ação de alguma forma, mas de forma indireta. Eu posso chutar a bola na parede, e a ação de ser chutada não foi da parede, foi a bola que sofreu. Mas a parede sofreu a ação de forma indireta. Por quê? Porque a bola bate nela. Então, ela é um objeto indireto, né? Ou então, frases mais... outro tipo de frases, né? Dei um presente ao Mateus. Então, esse ao Mateus é o objeto indireto. O verbo dar, o que foi dado? É o presente, não é o Mateus. O presente foi dado, mas foi dado para o Mateus. Então, como o Mateus recebeu aquele presente, isso é um objeto indireto, né?
E a gente vai ver isso daí quando for estudar cada um desses casos, né? E o ablativo, depois, né, é um adjunto adverbial, que ele muda a forma, as circunstâncias como aconteceu aquela ação, como aconteceu aquela coisa, e tem mais algumas outras coisas que englobam o ablativo, mas basicamente é isso. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que, na verdade, vou tomar água em caneca, vocês não me julguem, mas é o que eu tenho aqui por perto. Na verdade, o, o ablativo, ele tem várias funções e é talvez o caso mais interessante. Então, quando a gente vai ter uma aula só sobre ele, e vocês vão ver como, quando vocês aprenderem esses 6 casos, vocês vão entender melhor português. Inclusive, eu falei para vocês que ter paciência e fazer 3 meses de curso, né? Não é que em 3 meses vocês vão aprender latim, ou vão saber muita coisa, mas em 3 meses, isso eu espero que em 3 meses vocês já estejam gostando da língua e em 3 meses vocês comecem a entender um pouco mais quais são esses casos, enfim, tudo isso. E isso daí vai ajudar muito vocês no próprio pensamento, no próprio raciocínio de vocês, mesmo que vocês ainda não estejam totalmente compreendendo a língua. E então a questão dos 3 meses é essa, né? É, se dê 3 meses, né? Para você começar a gostar. Né? Imagina que isso é um namoro e você sabe que a pessoa é muito boa, mas você não gosta ainda dela. Então, fique 3 meses perto dela, né? No caso, perto do latim, começa a conhecer e com o tempo você vai ver que dá para gostar muito, né, do latim. Enfim, então esses são os casos. E eu expliquei também que aqui, que as palavras no latim, elas indicam a função sintática delas através da desinência, né? Vocês devem se lembrar que as palavras em português quase não têm desinência. O que tem são os verbos, né? O verbo tem uma desinênciazinha aqui que muda, conforme a pessoa. Mas as palavras em português, né, os substantivos e outros, elas não mudam conforme a posição delas na frase, né? Tanto que José empurrou a porta, ou José a porta empurrou, significa a mesma coisa, as palavras são as mesmas, só muda a ordem, né? E a ordem delas. Agora, se eu falar a porta empurrou José, as palavras são as mesmas, mas mudou totalmente a função delas, né? Aqui a porta é objeto direto, aqui a porta virou o sujeito da oração. No latim não é assim, eu posso inverter que elas continuam tendo a mesma função sintática, porque o que faz mudar de nominativo para genitivo, para vocativo, para dativo, para acusativo, para ablativo, é a desinência, ou seja, é o final, né, esse finalzinho da palavra. Então, a palavra em si, ela tem uma parte que é o radical, acho que está aqui, que é a parte fixa, a raiz, e ela tem uma parte móvel, a desinência. Através dessa parte móvel da palavra, eu consigo enxergar quando ela é um nominativo, quando ela é um vocativo, um acusativo, né? E aí, conforme a gente vai estudando latim, a gente vai pegando macetes. Por exemplo, sempre que a palavra termina com M, ou ela é um acusativo, ou ela é um verbo no futuro, na primeira pessoa. Ou um verbo na primeira pessoa. Mas, geralmente, se você viu que não é um verbo, já pode saber, aquilo ali é o acusativo da frase. E a gente vai pegando aos poucos essas coisas, tá? Tudo isso até agora eu só estou recapitulando com vocês, né? Então, existem 6 casos no latim, que são os tipo 6 elementos da oração, e existem 5 declinações, ou seja, existem 5 formas que as palavras podem terminar. As palavras podem terminar, se elas forem masculina ou feminina da primeira declinação, desse jeito, né, do jeito dessa coluna aqui, de acordo com o caso, isso aqui é singular, ou se estiver no plural, ela vai terminar assim, né? Depois eu vou passar um exercício para vocês, com uma tabelinha para vocês preencherem. E aí vocês vão preencher e com esse preenchimento isso vai ajudar vocês também a gravar isso daí. Depois, na segunda declinação, se ela for masculina e feminina, no nominativo, as palavras sempre
vão terminar em us. Então, aí fica mais fácil, porque se a palavra terminou em us, ou ela é da segunda declinação e é nominativo, ou ela é de outra declinação, né? Aí outras declinações também podem terminar em us. Mas isso é interessante, porque a gente começa a treinar a intuição e conforme vai estudando, você vê a palavra, você já sabe qual que é a declinação dela, de qual das 5 declinações que ela é, né? Então, se a palavra termina em es, ou ela é de quinta declinação, ou ela é de terceira plural, né? Ou é de quinta plural ou singular, ou é de terceira plural. Enfim, existem 5 formas das palavras terminarem. Essas são as 5 declinações. Então, elas sempre vão terminar com uma dessas letras aqui, uma dessas formas aqui. E então isso já ajuda a gente a reconhecer a função sintática daquela palavra, né? E, bom, então, o exercício que eu passei para vocês é dístico de Catão, né? O primeiro dístico foi esse daqui: se Deus est animus nobis ut carmina dicunt, hic tibi precipuit sitem puramente colendus, né? Então, essa primeira aqui a gente já fez uma certa tradução, né? Se Deus é espírito, né, eu poderia colocar o espírito, ou então um espírito. Por que que eu poderia colocar isso? Porque no latim não existe artigo. Você não, no português, se eu vou dizer o rapaz ama goiaba, esse o é um artigo definido masculino, né? E aqui goiaba não tem nada. Mas no latim, no latim não é assim. Vamos colocar goiaba, não, vamos colocar a, a menina, né? Rapaz ama o menino, ama a menina, né? No latim, não é assim que funciona. Não existe artigo. Então, você só coloca o termo puer, né? Menino, amat, puella. Viu o am aqui no final? Então, significa que é um acusativo, né? Ou seja, é um objeto direto. Por quê? Porque o puer, que é o menino, da primeira declinação, lá da segunda declinação, ele ama a menina. Mas no latim geralmente apareceria dessa forma: puer, puellam, amat, né? Porque o verbo vem no final, a ação geralmente vem no final. Bom, então, se vocês vejam, não existe artigo. A tradução que poderia ser tanto o menino ama a menina, quanto poderia ser também um menino ama a menina, poderia ser um menino ama uma menina, e assim vai. Entendem que, como não tem artigo, pode ser definido ou indefinida, e aí a gente entende a definição da coisa pelo próprio contexto, né? Geralmente, eu não falo um menino ama a menina, né? Se ama a menina, não é um menino, geralmente é alguém definido, então, o menino. Mas isso eu descubro pelo contexto, né? Enfim, mas por isso que aqui que eu digo que a tradução poderia ser: se Deus é o Espírito ou um Espírito, né? Como os poemas nos dizem, né? E aqui também não tem artigo, mas eu coloquei os poemas. Por quê? Porque não faz muito sentido dizer como poemas nos dizem, né? Mas poderia ser. E a segunda frase é: hic tibi precipue sit puramente colendus, né? Então, hic, a gente não sabia, né? Mas a gente pode utilizar aqui na tabela. O exercício que eu passei para vocês é mais de reconhecimento, para vocês reconhecerem se aquela palavra é uma palavra conhecida já, né? Por exemplo, aqui a gente conhece Deus, conhece mais ou menos ânimos, nobis, a gente sabe que provavelmente tem alguma coisa a ver para nós, né? Se, a gente sabe que é uma conjunção, então, se em português se, então é parecido, né? Mas se eu não sei, não tem problema, eu posso ir lá no dicionário e pesquisar, né?
E é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Hic tibi pretipui. Hic é o quê? Eu posso pesquisar no dicionário, e aí no dicionário aparece advérbio, né? Mas, além disso, aparece um pronome demonstrativo, né? Em português, o que que demonstra? Quando eu digo isto, este, esta, né? Então, se é um pronome, eu sei que está na tabela dos pronomes, né? Pronomina é pronomes no plural, em latim, né? Bom, então está na tabela dos pronomes, e realmente está. Olha aqui a tabela dos pronomes. Ich, hec, hoc, né? Esse H, ele tem gente que pronuncia e tem gente que não pronuncia. Eu vou chegar no momento de explicar para vocês pronúncia também. É importante vocês saberem que existe a pronúncia eclesiástica, que é a pronúncia que a gente usa na igreja, e existe a pronúncia reconstituída. Por quê? Porque o latim deixou de ser falado como a língua, né, de uma nação, né, há quase um milênio. Então, apesar de que muita gente falava latim até menos de 100 anos, né? Os padres, por exemplo, muitos conversavam em latim tranquilamente. Hoje são poucos que conseguem, mas era uma coisa muito comum. Bom, essa pronúncia que os padres falam na missa, ou que, se bem que é difícil achar padres que rezam a missa em latim, né? Mas o latim não foi extinto da liturgia, tá? O latim ainda é a língua oficial da liturgia. É permitido que a gente celebre na nossa língua, mas ela é a língua oficial da liturgia. E a missa não é que tem permissão para celebrar a missa em latim. A permissão é para se celebrar em português ou em outra língua, né, no vernáculo. A língua mesmo oficial da igreja é o latim e é a língua que se celebra a missa. Bom, enfim. Mas o padre tem em celebrar a missa na língua vernácula deles sempre que quiserem e tem autorização para isso, né? Bom, então, essa pronúncia que eu uso é sempre a pronúncia eclesiástica, pronúncia da igreja. Por quê? Porque é a pronúncia que a igreja usou desde quando começou a usar o latim. Então, faz muito mais sentido a gente ficar com ela do que ficar com a pronúncia reconstituída, né, que os cientistas e os linguistas é, investigaram e viram mais ou menos como que os romanos pronunciavam latim. Então, eles criaram uma pronúncia reconstituída. Eu vou explicar muitas aulas à frente qual que é a diferença dessas pronúncias. Mas saibam que eu sempre vou usar a pronúncia reconstituída, a pronúncia eclesiástica, a não ser que a gente leia algum texto que precise mesmo de métrica, como a gente vai usar a Eneida mais adiante, as metamorfoses, e aí nós vamos pronunciar no latim reconstituído, na pronúncia clássica, né? Enfim, então, se diz ric, né? Você pode pronunciar esse H, ric, ou rec, ou rock, né? É bom que se pronuncie. Na consagração mesmo, né? O padre diz, hoc est enim corpus meum. Então, esse rock tem que ser dito rock, né? Não é ok. Apesar de que também não está errado dizer sem o som do H. Tá. Então, a gente tem na tabela aqui hic, rec, hoc. Esse lado aqui, então, tem as singulares, e aqui esse lado tem os plurais, né? Então, no caso nominativo, esse pronome demonstrativo hic, rec, hoc, que é este, esta e isto, no caso do nominativo masculino, fica hic. No caso do neutro, hoc, e no gênero feminino, rec, né? Isso é no caso nominativo. No caso nominativo plural, masculino é ri, neutro, rec, feminino, re. Tá? Acusativo, hunc, hoc, hanc. Ros, rec, ras. Genitivo, ruius, plural, masculino e neutro. Horum, feminino, harum. No dativo, para os três gêneros, é huic. E no plural, para os três gêneros, ris. Ablativo para masculino e neutro, hoc. Para feminino, hac. E plural, ris. Né? Então, se aparecer o ric, só pode ser
o pronome demonstrativo, né? Este, né? Porque é masculino, certo? E porque é masculino, é, é um pronome demonstrativo masculino, ou seja, significa o quê? Significa este. Então, esse hic diz respeito a algum este, né? O texto está demonstrando algum este. O tibi, assim como o nobis, é um pronome, mas é um pronome declinado. Então, o tibi é dativo. O dativo é objeto indireto, né? Então, eu posso entregar algo para ti. Eu posso, vamos lá, eu posso dizer em português, né? Tu foste à praia. Tu foste, foste à praia. Tu é segunda pessoa, né? E aí quando é tu em português, o caso é nominativo. Agora, quando eu digo ele deu alguma coisa para você, né, para ti, eu não digo ele deu para tu. Só os nordestinos falam assim. É, eu digo deu-te, deu-te, né, que é a forma mais correta, ou deu a ti, né, ou para ti, enfim. Esse para ti, esse a ti, no latim é tibi. Então, não é só ti, mas é para ti, né? Então, alguma coisa é para ti. Beleza. Prétipui disseram que era princípio, né? Aí a gente pode pesquisar no dicionário. Não é um princípio, porque princípio é um nome, né? Um sujeito, né? O princípio, a palavra princípio é um substantivo. Então, essa palavra aqui, ela não é um substantivo. Então, princípio está errado. Ela é um advérbio, né? Daí que vem a palavra precipuamente, apesar de que eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas é uma palavra que pode ser usada. Então, significa algo que é antes de tudo, mormente, sobretudo, principalmente, particularmente. Então, a gente pode colocar que é um advérbio, né? E esse advérbio significa principalmente, antes de tudo, sobretudo. Alguma coisa assim, né? Escolhi alguns desses daqui, porque mormente, sobretudo, é a mesma coisa. Antes de tudo, significa que vem em primeiro lugar. Principalmente porque é o mais importante, né? Principalmente aquilo, é o principal. É o modo de ser principal. Sit, né? É o verbo ser, estar. E aí eu vou falar para vocês, porque a gente ainda não aprender o verbo, então vocês não sabem, né? Qualquer classe dos verbos. Mas o verbo sit é o verbo ser, estar no subjuntivo, presente. Então significa algo como que seja, ou então que esteja. É como se fosse um desejo ou uma dica que você dá para a pessoa, né? Ou um conselho, não, mas um certo desejo que você tem. E a gente usa bastante subjuntivo sem perceber, né? Tipo, que você seja feliz. Isso é subjuntivo, é um desejo. E tantas outras, né? Bom, pura. Se eu pesquisar pura aqui, não aparece nada. E aí, Lucas, o que que eu faço? Bom, eu já disse para vocês que se você pesquisar a palavra como está lá e não apareceu, é porque ela está declinada. Então, eu tenho que tirar a desinência, tem que tirar a parte final que indica o caso, para achar qual que é aquela palavra em si. E aí, eu apagando, aparece pura, advérbio. Mas pode ser advérbio aqui, esse pura? Não pode. Por quê? Porque os advérbios, eles são indeclináveis. Um advérbio, ele não declina, ou seja, ele não muda a sua forma.
Os advérbios sempre vão aparecer desse jeito. Inclusive, dá para vocês notarem até um padrão. Tá vendo um advérbio aqui terminado com e pré-tipo E também termina com E? Geralmente, os advérbios têm essa terminação. E aí fica mais fácil você discernir quando é um advérbio, né? Porque ele já tem aquela declinação. Assim como no português, né? Os advérbios, muitos deles terminam com mente, né? Então, independentemente, frequentemente, constantemente, corretamente, e tudo que você quiser, tudo que for substantivo ou adjetivo, que se quiser transformar em advérbio, você coloca mente no final, né? Então, a pessoa é amável e ela pode ser amável ela pode ser amada de um modo amável, né? Ou alguma coisa ser feita de um modo amável. Quando algo é feito de um modo amável, ele é feito amavelmente, né? Então, uma coisa feita com frequência é feita frequentemente. Uma coisa feita com rapidez é feita rapidamente. O advérbio, essa parte mente, ela transforma ou surge um substantivo ou um adjetivo em um advérbio. Deixa de ser uma qualidade, né, da ação e passa a ser o modo como a ação foi feita. Beleza? Isso aí, espero que vocês saibam, né? Estou só relembrando. Então, o advérbio ele não muda a forma final. Então, se você vê lá, se você não vê ele dessa forma, tem certeza que não é isso. E bom, tem um monte de outras palavras aqui que não faz sentido, né? Purgamento, purgamen, purgatio, purgatus, purgo, né? Não faz sentido. Que seja nada disso, porque a palavra é curta, né? Então, sobra basicamente essa. Purus, pura, purum. Eu falei para vocês que as palavras geralmente aparecem no nominativo e com o genitivo, né? Só que isso aparece dessa forma quando é um substantivo. Agora, quando é um adjetivo, ele tem duas formas de aparecer. E numa aula só de adjetivo a gente vai ver isso melhor. Mas o adjetivo ele pode aparecer dessa forma aqui, ou ele pode aparecer dessa forma. Isso aqui é um jeito de adjetivo, isso aqui é outro. Por que que tem três? Bom, sempre que for masculina a palavra, eu uso a primeira. Se for feminina, é a segunda. Se for... Tem alguém querendo entrar? Pronto. Se for neutro, o final é assim. Então, masculino, puros. Feminino, pura. Neutro, purum, né? E se fosse da terceira, masculino e feminino se declina assim, e se for neutro, dessa forma. O que isso significa? Significa que a palavra puro, o adjetivo puros, ele significa puro, sem mancha, límpido, limpo, claro, sereno. Ele vai se declinar, se for masculino ou neutro, conforme a tabela da segunda declinação. Tá vendo aqui, ó, puros, puri, né? Então, ele se declina conforme as palavras da segunda declinação. Então, se a palavra for masculina, no nominativo ela vai ser puros, o adjetivo, né? Se for vocativo, pure ou puri, né? Se bem que ninguém usa adjetivo no vocativo, a não ser que você vá chamar alguma coisa, né? Então, você não fala ó mestre, aí você diz ó grande mestre, aí você dá um adjetivo para o mestre, né? Acusativo, no masculino, sempre vai terminar com purum. Genitivo, puri. Dativo, puro. Ablativo, puro. Tudo isso no singular. No plural, nominativo e vocativo. Puri. Acusativo, puros. Genitivo, purorum. Dativo e ablativo, puris. Bem, então, se a palavra, os adjetivos masculinos se declinam conforme a segunda declinação. Então, conforme essa segunda tabela aqui. Os adjetivos femininos se declinam sempre conforme a primeira declinação. Então, ficaria pura, pura, puram, pure, pure, pura. Pure, puras, purarum, puris. Compreenderam, né? Então, se for masculino, conforme a segunda. Se for feminino, conforme a primeira. Se for neutro, conforme a segunda também.
A gente vai ter uma aula só de adjetivo, tá? Fiquem tranquilos, é só para explicar, para a gente poder responder isso daqui. Então, lá tá pura, né? Bom, se é pura, e puro significa isso mesmo, puro, sem mancha, né? O adjetivo ele sempre vai aparecer no masculino, né? E isso em português também, quando vocês vão pesquisar um adjetivo no dicionário, nunca pesquisem em feminino, sempre em masculino, que geralmente é o neutro daquela coisa também, seria. Então, bom, enfim. Então, pura, conforme a tabela que eu passei, ela poderia ser nominativo da primeira, nesse caso, né? Se pura for uma palavra feminina, porque a gente ainda não sabe qual que é o gênero dela, ou é feminino ou masculino, né? Se for feminino, pode ser nominativo, certo? Tá vendo aqui o nominativo, né? Os adjetivos femininos se declinam conforme a primeira declinação. Então, pura, se fosse feminina, poderia ser nominativo, poderia ser o que mais? Vocativo, poderia ser acusativo? Não, porque aqui está pura. Se tivesse no acusativo, tinha que estar pura. Né? Então, não pode ser acusativo. Pode ser genitivo? Também não. Senão teria que estar pure, né? Pura. E está pura. Então, não é. Já excluí esse. O que sobrou? Ablativo. Então, ablativo. Plural, eu sei que não pode ser feminino, plural, porque se tivesse feminino, se fosse um adjetivo feminino, ela teria que terminar com um e, as, aron ou is. Não pode terminar com a. Então, pura, ou é feminino desses três casos, ou é masculino, de qual caso? Nominativo, vocativo, plural. Nominativo, vocativo, plural, né? É tudo plural no caso, né? Ou acusativo, plural. Perdão, olhei no lugar errado. Na verdade, assim, se for masculino, não pode ser, né? Perdão, eu errei. Porque masculino só pode ser declinado dessa forma aqui. Então, ou é us, e, i, i, o. Ou plural, i, os, orum, is. Não é, mas poderia ser neutro. E no neutro pode ser nominativo, vocativo ou acusativo. Vocês estão me entendendo ou tá difícil? Podem falar. Estamos indo. Vamos lá. Então tá. Tô acompanhando. Beleza. Então, pura poderia ser feminino, nominativo, vocativo e ablativo, e neutro, tudo isso no singular. E neutro pode ser nominativo, vocativo e acusativo, plural. Certo? Que confusão, né? Aí você vai falar assim, mas então nunca vou saber qual que é o caso dessa palavra, né? Ou seja, nunca vou descobrir. Mas não é assim. Por quê? Porque os adjetivos, lembra que eu falei que eles não têm existência própria, eles têm sempre existência em um outro. Então você tem que achar qual que é esse outro da frase aqui que esse adjetivo está qualificando. Né? E aí fica fácil. Por quê? Porque isso aqui é um pronome, isso aqui é um pronome também, isso aqui é um advérbio, isso é um verbo, sobre essas duas. Mente e colendus. Né? Então, o mente ou colendus tem que ser o substantivo ao qual se refere esse adjetivo. Né? Então,
Vamos olhar lá na tabela. Opa. Não, na tabela não, no dicionário. Vamos pesquisar. Mente. Não apareceu nada, né? Então, você já sabe, não deve ser, ela está declinada lá na frase. Então, eu tenho que apagar uma letra, né? Só que, eu observando, poderia ser mento, queixo, barba, né? E faz muito sentido, né? Que eu estou falando de Deus, do Espírito, dos poemas, e do nada meter um queixo ali, uma barba. Não faz sentido, né? E nenhuma dessas outras faz sentido. Eu sei que vocês falam, bom, mas para mim poderia fazer sentido. Mas, assim que a gente pega a forma da palavra, a forma de como as palavras se apresentam em latim, a gente consegue ver que não faz sentido. Por, por hora, vocês confiem em mim, que olhando aqui, ó, não, realmente não, o único que poderia ser é esse mentum. Mas aqui está falando de queixo, de barba, então não deve ser isso daqui. Além disso, a palavra termina em e. Então, ou ela é, como eu disse para vocês, um advérbio, né? Mas aí a gente vai ver que colendos é um particípio, então não poderia ser um advérbio, porque aí seria, não teria nenhum substantivo na frase, né? E isso não existe, né? Numa oração como essa. Ou então, final e poderia ser também um vocativo da segunda ou um ablativo da terceira, né? Ou um ablativo da quinta. Por hora, gente, muito difícil para aparecer, vai ser difícil aparecer frases em quinta. Então, se vocês virem alguma palavra aí que parece ser da quinta ou da segunda, que aliás, né, não, tá, não vou falar isso agora não. Mas se vocês virem alguma palavra que termina com e, ou é um adjetivo, um advérbio, ou ela é uma de terceira ou de segunda no vocativo. Mais difícil ser de primeira, né? De quinta. Enfim, faz sentido eu ter um vocativo ali no meu texto? Aqui não faz sentido. Por quê? Porque eu estou chamando a mente, dizendo, ó mente, né? Ó razão. Faz sentido? É claro que não faz. Então, descarta vocativo. O que sobra é o ablativo de terceira. Bom, para a palavra ser de terceira, ela tem que aparecer no dicionário com a segunda vírgula no is. E existem muitas palavras no latim que aparecem assim, ó. Radix, radites. Tá vendo? Is, de terceira. E veritas, veritatis. Então, potestas, potestatis. E tantas outras. Sempre termina com is, né? Ou seja, da terceira. Lembre-se que o genitivo, que é o adjunto adnominal restritivo, ele no dicionário me mostra, ele serve para mostrar qual que é a declinação daquela palavra na tabela, né? Então, por exemplo, potestas é de qual declinação? De terceira, porque termina com is. E o genitivo que termina com is é qual? É a da terceira. Sempre no singular, tá? Às vezes pode aparecer no plural, mas é quase sempre no singular. Então a gente pesquisa sempre a palavra no singular. Bom, se eu meio que descobrir que mente provavelmente está no ablativo, porque não poderia estar no vocativo, né? Então vou procurar as palavras que terminam com is, que tem um genitivo is, e aí eu acho ela. Mas mente que eu pesquisei, nenhuma aqui está no na terceira, né? Tem um participio aqui, mas não poderia ser. Enfim, então nenhum aqui poderia ser, porque nenhuma é de terceira, tá vendo? Essa aqui é de terceira, mas já tem um or, né? E ali tem um ores, né? Então seria mentores, mentore, mas não mente. Não poderia ser essa palavra. Então você pode apagar mais uma letra. E aí, isso é tudo dica, né? Dicas que eu dou para vocês de apagar as letras, né? Bom, então aparecem várias palavras, mas o dicionário só aparece
até o E, porque tem muitas. Mas no dicionário de físico, a gente acharia a palavra mens, porque ela vai até o Z, ali só vai até o E, né? Infelizmente. Bom, mens, mentes. Essa é a palavra, a mente, o espírito. Daí você diria, Lucas, como você queria que eu achasse essa palavra se ela nem aparece no dicionário de cara, né? Realmente é difícil e precisa de um tempo para conseguir olhar para a palavra e mais ou menos já saber qual é a declinação dela. Mas é fazendo exercício que você vai pegando as coisas, né? Tipo, terminou com E, deve ser um advérbio, né? Terminou com NTE, provavelmente ela é da terceira. Se ela é da terceira, não vai ter esse TE na palavra, no nominativo. Vai aparecer de outra forma, né? Enfim, isso aí a gente vai pegando com o tempo também. Então, mens, mentes, é um substantivo feminino, que significa mente, o espírito. Ora, é um substantivo feminino que está, em qual caso? No ablativo, né? Mente. Então, substantivo feminino, ablativo. O quê? Singular. Bom, se mente é o substantivo, então esse pura é um adjetivo que diz respeito a ele. A gente já tem certeza disso, por quê? Porque nenhuma dessas outras palavras aqui é um substantivo. Então, ou colendos ou mente tem que ser o substantivo da frase. Então, pura diz respeito à mente, né? Mas vamos olhar o colendos e aí a gente, para confirmar que colendos não é um substantivo, né? Se eu pesquisar no dicionário colendos, não aparece nada. E aí, colendos, né? E aí eu vou apagando e vou me desesperando, porque também não aparece nada, né? Aparecem palavras aqui já com só uma parte da palavra, e então parece que essa palavra não existe. Mas colendos é um particípio, né? E os particípios, eles são meio difíceis de compreender, e então a gente vai ter mais de uma aula sobre particípios. Mas o particípio, no português, vocês conhecem bem, né? Por exemplo, no português, eu digo que João. Não, vamos parar com João e com bola, né? Todo exemplo é João e bola. Vamos falar outra coisa, né? A árvore. Vou colocar outro nome. Simão arrancou a árvore, né? Isso é uma frase ativa, de forma ativa, né? Porque o Simão, a voz é ativa. O Simão, ele fez uma ação sobre a árvore. Agora eu posso escrever essa frase de outra forma, né? Na voz passiva, que é a árvore foi arrancada por Simão. Em português, basicamente o particípio que existe é esse, particípio passado. Esse que termina com ado, edo e ido, né? E em feminino, né? Ada, né? Enfim. Então isso aqui é um particípio, né? E ele sempre precisa de um outro verbo para auxiliá-lo. Além disso, no português também existe particípio presente, mas quase ninguém usa, né? Como um particípio. A gente usa como substantivo. Presidente significa o quê? Significa aquele que preside, certo? Em português, né? E amante significa aquele que ama. E tantas outras palavras que terminam com ante, ente, né? Bom, isso é um particípio presente, só que em português esse particípio presente virou um substantivo. Isso não é uma qualidade. Apesar de que eu posso usar como qualidade, né? Eu posso dizer o rapaz amante de flores. Né? Isso é uma qualidade de rapaz. Ele é amante. E ainda é amante de flores. Né? Bom, então essa qualidade de amante pode ser sim um adjetivo em português, mas geralmente ele é substantivo. No português, o que restou de particípio? Restou os verbos no particípio passado, transformados em particípio passado. O verbo arrancou, transformou em particípio passado.
né? Em latim, existem 4 tipos de particípio. Então, existe amans, amantes, existe amatus, amata, amatum. Isso aqui é meio dificinho, eu só estou mostrando a forma para vocês. Vocês não vão aprender isso agora, não. Amaturus, amatura, amaturum. E amandus, amanda, amandum. Então, amans amantes significa aquele que ama. E se for amantis, significa daquele que ama. Ou seja, de mais aquele, né? De aquele. Por quê? Porque o amantes seria um genitivo. Então, significa de aquele, né? Amatus é algo que aquele que é amado. No masculino, amatus, no feminino, amata, no neutro, amatum. Amaturus significa algo como aquele que amará. Isso aqui é particípio futuro ativo, chama. Isso aqui não existe em português, né? E, bom, amaturus, amatura no feminino e amaturum no neutro. E amandos significa aquele que será amado. Ou ainda existe existe o gerúndio e o gerundivo, né? Que entra dentro disso daqui, mas também que a gente não vai ver agora, mas que significa aquele que deve ser amado. Tipo uma obrigação. Então, significa uma obrigação. Amanda, a palavra, o nome Amanda em português, significa algo como aquela que deve ser amada. Né? Interessante a origem dessa palavra. E aí, esse colendos, ele entra dentro desse particípio, né? Entra dentro desse daqui. Então, colendos vem do verbo colere, né? E cultum, isso aqui é supino, tá? Enfim. Mas vem do verbo colo, que é habitar, morar, praticar, cuidar, tratar, ocupar-se de, proteger, viver, né? Cultuar, venerar. Então, é daí, inclusive, pessoal, que vem a palavra cultura. Né? Cultura é algo que é cultivado. Então, algo que você planta e colhe. No caso da cultura, é algo que é colhido de um povo. Né? Colhendo significa isso, algo que é colhido de um povo. Então, colendos significa algo que deve ser cultivado. Nossa, muito difícil. E realmente é para quem não está conhecendo a língua agora, mas não é impossível. Né? Então, a frase completa ficaria algo como: se Deus é espírito, como os poetas nos dizem, os poemas nos dizem, agora vamos organizar. Vocês viram mais ou menos a tradução das palavras. Agora, qual que é a primeira coisa que eu devo procurar? A primeira coisa que eu devo procurar é o verbo. Por quê? Bom, eu devo procurar o verbo primeiro porque eu tenho que saber quem que fez a ação e quem que executou ela. Lembra da ordem que eu coloquei aqui, né? Verbo, sujeito, depois os objetos, depois as outras partes. Então, primeiro o verbo. Qual que é o verbo dessa frase aqui? Alguém me diz, por gentileza. Sit, Oi? sit, Sit, isso mesmo. Sit é o verbo. É, é o verbo que está aqui nessa oração, né? Então, que seja, né? Então, um desejo, que algo seja. Agora, a gente tem que descobrir o que é esse seja. Bom,
alguma coisa tem que ser, né? Que seja alguma coisa. Uma dica que eu dou para vocês é, olhem o verbo e depois olhem o sujeito da oração. O sujeito, ele tem que estar no nominativo. O que tem, qual dessas palavras que está no nominativo aqui? Bom, somente, né? Então, vamos colocar primeiro sit, né? Que algo seja. A única palavra que está Ah, tá, uma coisa que eu esqueci. Eu já descobri que colendos é um particípio futuro passivo, né? Então, ele não é substantivo. Se não é substantivo, então o adjetivo pura diz respeito à mente. Então, o adjetivo puro não pode ser neutro, nominativo, acusativo, vocativo, plural. Por quê? Porque mente está no substantivo feminino ablativo singular. Então, o adjetivo, ele é declinado de acordo com o substantivo. Então, se o substantivo é feminino e singular e está no ablativo, então o adjetivo tem que ser tem que estar no caso feminino. Ele não pode estar no nominativo nem no vocativo, porque o substantivo está no ablativo. Então ele tem que estar no ablativo também. Então, pura é um adjetivo, nesse caso, né? Pura é um adjetivo feminino singular no ablativo, para concordar com mente, que é o substantivo. Então, que algo seja, né? Ou que algo esteja. E mente está no ablativo, né? É um substantivo no ablativo, né? E o ablativo é adjunto adverbial. O sujeito não pode estar no ablativo, certo? Agora, tem mais uma coisa interessante. Esse hic, ele é um pronome demonstrativo. Este, né? Esta coisa. Bom, como ele é um pronome demonstrativo, ele está no caso nominativo. Se ele está no caso nominativo, é ele que faz a ação. Então, a gente deve procurar o sujeito da oração. Qual que é o sujeito da oração? Que realiza esse verbo seja. Bom, o sujeito da oração que realiza esse verbo seja tem que estar no nominativo. Então, que algo seja, né? Então, qual que é esse algo que deve ser? O único nominativo que eu tenho é este, hic. Então, que hic, ou seja, que isto seja. Aí, beleza. É o único nome que eu tenho, né? Aí eu tenho pretipue, e tem tibi, pretipue e puramente colendos. Puramente é a característica, pura é a característica de mente. Como mente está no ablativo, ela significa algo como com a mente, ou demente, não demente de demência, né? Mas algo de mente, né? De espírito. Então, ao invés de mente, vamos falar espírito. Bom, se Deus é espírito, como os poemas nos dizem, então a segunda frase tem que ter alguma coisa a ver com essa primeira frase, né? Então, e até agora eu descobri que o verbo é sit, ou seja, que seja. Esse hic é o nominativo, então é ele que está fazendo a ação. E algo tem que ser alguma coisa, né? Então, que isso seja o quê? Bom, o colendos, eu falei que ele é particípio futuro passivo, mas além disso, eu tenho que saber qual que é o caso dele, né? O colendos, se ele é da segunda, ele só pode ser nominativo. Então, está no caso nominativo. Então, tenho dois nomes. Tenho hic e tenho colendos. No final, na hora que eu terminar tudo, eu vou repassar isso daqui, tá bom? Então, que algo seja, o que que tem que ser? Bom, quem que realiza a ação de ser? Tem que ser o nominativo. Os dois nominativos que eu tenho é hic e colendos. Então, que hic colendos sit, o quê? Bom,
Tá bom, vamos para colocar as outras partes da oração. Eu tenho o advérbio, pré-tipo, que pode ser colocado no final, né? Vocês sabem que o advérbio, ele geralmente vem no começo, né? A gente geralmente modifica a frase no começo ou pelo meio, né? Mas ela pode também aparecer no fim. Então, vamos deixar ele pro final, no final da frase, né? Isso tem que ser cultivado, que isso seja cultivado para ti, né? Esse tibia eu descobri que é para ti, então, é a forma da coisa ser cultivada, principalmente, antes de tudo, né? E o puramente, que é o ablativo, ele no português é adjunto adverbial. Então, ele muda a ação também junto com o advérbio. Então, o advérbio está colocando o lugar em que isso deve ser cultivado, ou seja, se Deus é um espírito, como os poemas nos dizem, este, né, isto, deve ser cultivado para ti, como? Com a mente pura, principalmente. Ou seja, em primeiro lugar. Em português, essa frase não faria tanto sentido assim, então a gente pode ir arrumando ela, né? Mas vamos traduzir meio que literal, depois a gente arruma ela. Este seja cultivado para ti de mente, ou seja, de espírito puro, sobretudo. Em português, melhor do que isso é a gente falar esse não, este. Em português a gente falaria assim, né? Que ele, por quê? Porque se a gente está falando do Deus, né? Então, é que ele, melhor do que dizer que este, né? Então, que ele seja cultivado para ti. Às vezes a gente costuma colocar o advérbio logo depois do verbo, né? De puramente. Bom, então a frase ficaria algo como, a oração ficaria: se Deus é espírito, como os poemas nos dizem, que ele seja, sobretudo, cultivado para ti de puramente. Né? E aqui a tradução está dizendo a mesma coisa, mas de uma forma mais organizada. Por quê? Que ele seja, sobretudo, cultivado para ti de puramente, significa o seguinte, que você deve cultivar, eu falei cultivar, mas na verdade é como se refere a Deus, é honrar, cultuar, venerar, né? Então, deve ser cultivado não, deve ser cultuado ou venerado, né? Bom, se Deus é espírito, como os poemas nos dizem, que ele seja, sobretudo, venerado para ti de puramente. É a forma como como deve acontecer aquela ação. Ela deve ser feita de mente pura, ou seja, com a sua inteligência, com a sua alma pura, né? Por quê? Não é que a sua alma tem que estar pura, que a sua inteligência tem que estar pura. Mas como Deus é espírito, acima de cultuá-lo com o corpo, você deve cultuar com a sua inteligência pura, ou seja, com a sua alma, somente com a alma, né? Sobretudo, acima de todas as coisas, principalmente. Bom, então a frase toda ficou hic tibi preti poesit puramente colendus, né? Tá. Ficou se Deus est animus nobis ut carmina dicunt, hic tibi preti poesit puramente colendus. Então, se Deus é um espírito, como dizem os poemas a nós, que ele seja, ou seja, ele tá dizendo que algo deve ser cultuado, né? Deve ser venerado, esse Deus.
Então, a minha tradução ficou melhor como deves cultuá-lo, por quê? Porque é tipo uma coisa que tem que ser feita. Então, você deve cultuar ele de puramente. Mas a tradução literal fica assim, né? E a princípio a gente pode sempre fazer uma tradução literal, né? Deve ser, sobretudo, ele seja, né, para ti, sobretudo, cultivado com a mente pura, ou com a inteligência pura. Ufa, esse é o primeiro dístico. Eu gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, eu tenho certeza que sim, mas alguma coisa mais gritante, e para a gente poder passar para o outro dístico. Fiquei na dúvida sobre se tem alguma diferença entre o MF1 Pode e o falar mais alto, MF2. eu não estou entendendo muito bem, Gabriel. Tá chiando bastante. Oi, O MF1, MF2 oi, e agora tal aí, melhorou. porque a gente Gabriel, eu não estava te entendendo, agora que eu comecei a te entender. Pode falar. tem alguma diferença entre o MF1, 2, 3, 4, 5 Você fala do isso daqui? isso, porque o senhor usou vários deles, assim, diferente, mas o que que altera? Sim. Então, é como eu expliquei, né, e aí a gente vai pegando. As palavras, elas podem terminar de 5 formas no latim. Essas são as 5 formas que ela termina. Então, ou ela termina assim, ou ela termina assim, ou conforme a terceira, ou conforme essa quarta forma, ou conforme essa quinta forma. E elas vão variando de acordo com a função sintática dentro da frase, certo? Beleza. Então, palavras. E aí, as palavras elas só têm 5 formas de terminar no latim. Cada forma dessa eu chamo de declinação. Então, a primeira declinação são as palavras que terminam dessa maneira. A segunda declinação dessa maneira. Tem palavras que. E aí, como que eu faço para descobrir de qual declinação que é essa palavra? Bom, aí eu tenho que olhar no dicionário e essa palavra, no caso que eu estou falando, é para substantivos, né? Ou adjetivos, não é para verbos isso daí. Então, por exemplo, ali a gente viu mente, né? Eu sei que mente é de mens, mentes. Tá vendo que termina com is? Então significa que ela é da terceira declinação. Porque depois da vírgula, esse traço e a sílaba que está ali significa, vai te mostrar que aquilo ali é no genitivo ela tem aquela terminação. Bom, qual terminação no singular de genitivo? Qual das declinações o genitivo termina com is? É a terceira declinação. Então, se terminar com o genitivo, por exemplo, rosa, rose. Bom, terminou com então eu sei que é da primeira declinação. Eu vou ter que mudar esse final da palavra de acordo com a função sintática dela, de acordo com somente com essas daqui da primeira declinação. Entendeu? Então, por exemplo, senhor em latim, dominus. Dominus, domini. Aí você se pergunta, qual será que é a declinação dessa palavra? Qual das 5, né? Aí eu olho o genitivo. Bom, aqui está a E, então não pode ser da primeira. Mas aqui está I. Bom, aqui está I o genitivo, aqui está I. Então, dominus é da segunda declinação. Então, quando eu for declinar dominus, eu tenho que declinar conforme a segunda. Então, dominus é uma palavra masculina. Substantivo masculino. Se é masculino, então se declina conforme esse daqui, ó. Esse M e esse F significa masculino e feminino. E esse N significa neutro. Então, quando eu for declinar o dominus domini, quando eu quero que ele seja um substantivo, um sujeito da oração, ou seja, nominativo, ele vai ficar dominus. Quando ele é vocativo, ele fica
ou domine, ou domini. Só que esse I aqui é para algumas palavras. No geral, as palavras terminam com E. Então, no caso de dominus, o vocativo dele é domine. O acusativo, como que fica? Fala para mim aí. Acusativo singular de dominus. Dominum. Dominum. Isso mesmo. Genitivo domini, dativo domino, ablativo domino. Né? Vou colocar aqui. Isso aqui eu vou passar a tabela para vocês de exercício. E aí vocês vão fazer E aí vocês vão fazer esse exercício. Essa tabela que tá sendo complicada. Eu sei. É assim mesmo para o começo até acostumar demora um tempo. Mas uma Desculpa, hora vocês vão acostumar. desculpa perguntar de novo assim. Pode mas é que perguntar, não quantas vezes precisar. Oi? fechou. Não entra na minha cabeça o que são essas declarações, tipo MF1, 2MF, entende? Não, então, é como eu disse. As palavras terminam de 5 maneiras no latim. Lembra que eu expliquei da outra aula o que é a desinência da palavra? A desinência é o que não é a parte fixa. Toda palavra tem uma parte fixa. Isso aqui é um exemplo em português. Isso é um verbo em português. Aqui a gente está tratando de substantivos. Mas só para entender. O verbo, ele faz isso em português. Ele fica com a parte da raiz e ele tem a parte que muda. Certo? Até que entendeu, né? Sim. Então, a parte que muda a gente chama de desinência. A desinência é a parte móvel da palavra. No latim, as partes móveis da palavra, elas são de 5 formas. Ou é da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta forma. Se a palavra for uma palavra masculina, esse M significa masculino, não é MF. É que a palavra é da segunda declinação. Quando ela é masculina ou feminina, ela termina com us no nominativo. Se a palavra for um vocativo, ela termina com um e. Se ela for acusativa, ela termina com um, tanto para masculino, quanto para feminino, quanto para neutro. Tá vendo? Tá tudo dentro de um quadrado aqui. E assim vai. Isso daí, a melhor forma de aprender é fazendo mesmo os exercícios. E Qual que é um masculino? Oi? Oi? E o primeiro lá, um MF, masculino e feminino. Do nominativo, por exemplo. Então, não tem um. Tem o us, masculino e feminino. Esse um é o quê? É neutro. Não, um lá em cima dos casos. Aqui, Uhum. então, primeira declinação. Ó, isso aqui é uma tabela de declinações. Então, existem 5 formas de declinar as palavras. Declinar é tirar essa parte final e colocar outra, né? Então, a palavra, quando ela é sujeito da oração, ela termina com, na primeira declinação, com A. Tanto para masculino quanto para feminino. Primeira declinação não tem neutro. Não existe palavra de primeira declinação que seja neutra em português. O que talvez você não está entendendo é o seguinte, que a palavra, no português, ela pode ser masculina ou feminina, né? Então, existe a casa, existe a bola, existe a mesa, todas palavras femininas. Existem palavras, essas todas são palavras femininas, e existem as palavras masculinas. Por exemplo, o armário, o prato, o garfo, né? As palavras mudam. No latim, as palavras da primeira declinação, elas terminam igual, tanto se for masculino quanto feminino. Mas geralmente é feminino, inclusive. Né? Então, as palavras da primeira declinação, elas já existem e já são da primeira declinação. Não é a gente que decide qual é a declinação da palavra. Por exemplo, você pesquisa menina em latim, puella, né? Tá vendo? Ó? Puella, puelle. Então, se você quiser dizer a menina em latim, a menina brincou. Então,
Brinca, a menina brinca. Então, você diz, puela, acho que brincar é ludere, né? Ludo. Então, ludit. A menina brinca, né? Agora, se eu quiser dizer, ó menina, né? Se eu estiver chamando ela, eu não vou escrever ó puela, né? Não, eu vou colocar no vocativo. Só que o vocativo da primeira também termina com A. Então, eu chamo ela com terminação em A. Se eu disser que Marcos bate na menina, né? Não, vou colocar bate não, vou colocar ama, né? Marcos ama a menina. No português, menina não é objeto direto. Ela não está sofrendo a ação de ser amada. Então, ela no latim fica em acusativo. Ou seja, ela sofre a ação de ser amada pelo Marcos. Então, puela, nominativo, quando aquela palavra é sujeito. No vocativo, quando eu chamo, também aparece, termina com A. No acusativo, termina com AM. E assim vai para todas as outras. O negócio é, tem que saber as funções sintáticas no português, né? Cada caso, quando é objeto direto, indireto e tal. E tem que saber também. E aí, sabendo disso, você associa cada um desses casos. E aí você vê, por exemplo, a palavra. E aí a gente vai fazer exercício. A palavra está no nominativo, rosa. Mas você vai ter que colocar ela em cada um dos casos. Né? Rosa, 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 rose, rose, rosa. Rose, rosas, rosaram, rosas. De acordo com cada um desses casos. Esse 1MF aqui é porque a primeira declinação, masculino e feminino, todas terminam desse jeito. Da segunda declinação, masculino e feminino, no nominativo termina com us, no vocativo ou com e ou com i, e aí todo o resto é igual para masculino, feminino e neutro. Seja no acusativo, seja no genitivo, no dativo ou no ablativo. Enfim, é normal ter essa dúvida, mas aí a gente vai pegando conforme vai fazendo um exercício, né? Bom, não sei se vai dar tempo de fazer outro, Já mas vamos... esclareceu bastante. Olha. Isso. Mas vamos dar uma olhada rapidão nesse exercício aqui, né? Bom, aí você tem que fazer o mesmo exercício sempre que faz aqui em cima. Escreve cada uma das palavras e pesquisa qual que é a classe, qual que é o, né, a classe gramatical dela. Depois você vai pesquisar o caso, você vai pesquisar é, se é plural, singular, né, e tudo isso. Então, tem que fazer com cada palavra isso daqui. Então, primeiro vamos pesquisar, né, as palavras. Plus. Aqui está dizendo que é um comparativo de muitos, né? Plus em inglês, né? Plus significa maior quantidade, mais, melhor. Então, vamos escrever comparativo de muitos. Aí o que tem que pensar? Ó? Que plus, como um substantivo, nem precisa escrever comparativo, não. Vamos deixar assim. Como substantivo, ele é maior quantidade, mais, melhor.
como advérbio, ele é mais, né? Mais que alguma coisa, né? Então, uma coisa comparativa. Lembre-se disso. Plus é compara, eu comparo, né? O lema do brasão que está lá no brasão de Mato Grosso, virtute plus quam mauro. Né? Tá vendo aqui? Virtute plus quam mauro. Então, esse virtute está no ablativo, auro também. Então, significa mais pela virtude que pelo ouro, né? Esse é o brasão nosso, né? Virtute plus quam mauro. Então, esse plus significa mais, né? Algo a mais. Pode ser tanto uma soma, quanto pode ser mais que algo, né? Mas quando é mais que algo, aparece plusquam, né? Então, uma maior quantidade, mais. Vidila, né? Vidila pode ser várias, né? Várias palavras. Então, vamos deixar ela em branco aqui. Porque pode ser vidilis, poderia ser um adjetivo. Então, vamos olhar aqui, ó. Poderia ser adjetivo neutro. Vidila, né? Só que também poderia ser substantivo masculino, né? O vigia, aí seria o plural. Na verdade, não poderia ser, porque se fosse plural, vigila, aqui seria neutro, né? E aqui o substantivo sentinela, vigia, no latim, ele é masculino. Então não poderia ser vigila. Então não é esse daqui. Vigilax, vigilatis, vigília, nada disso é, né? Vigila, vigila, o verbo vigiar poderia ser, né? Tá bom. Então, ou é um verbo, ou é um adjetivo. Depois, sempre. Sempre é um advérbio. É bom quando aparece só um, né? Que você tem certeza que é aquilo. Então, advérbio que significa o quê? Para sempre, né? De uma vez por todas. Nec é um advérbio de negação. Então, tá fácil, né? Significa não. Mas o nec pode ser também uma conjunção, né? Aqui eu pesquisei neque, porque são as duas formas. Quando a próxima palavra começa com uma vogal, aí ela aparece assim. Quando a próxima palavra começa com uma consoante, ela aparece assim. Mas é a mesma palavra, nec, né? Pode ser, então, enquanto advérbio não, enquanto conjunção, nec significa e não, nem. Somno. Somno só apareceu sonolento, né? Não é. Então, eu apago um. E aí aparece somnium, somni, somnus, somni, né? Aqui é somno. Então, poderia ser somni, somnium ou somnus, né? Dos dois casos, termina com i o genitivo. Como o genitivo termina com i, então eu vou na tabela e vejo que o genitivo é com i. Bom, então eu posso esquecer todo o resto aqui, toda essa linha aqui, e esquecer tudo isso aqui também, porque essa palavra somno está nisso daqui, certo? Sendo somnium ou sendo somnus. Só que se fosse somnium
ficaria na verdade, melhor. Só a gente observar que os dois significam o sono, né? Ou, não, essa primeira significa um sonho, essa segunda significa o sono. Os dois têm ligação com o sono, né? Mas ou é neutro ou é masculino. Então pode ser qualquer um dos dois. Poderia ser qualquer um dos dois, né? Vamos deixar assim, ou é um substantivo. Isso é fato, porque os dois são substantivos. Ou neutro ou masculino. Se for neutro, significa sonho, sonho, né, basicamente. Se for masculino, significa sono, à noite, ociosidade, né? Inação. Inação é uma falta de ação, né? Se for somnium, ficaria somnium, 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 somni, somnio, somnio. Nota que aqui tem um i. Então, se fosse somnium, olhando para a tabela, ficaria como no nominativo? Ficaria somnium, no vocativo, somnium, no acusativo, somnium. Nota que somnium é neutro, tá? Então, eu tenho que olhar só na tabela dos neutros. E se fosse genitivo? Somnium, somni. E dativo? Somnio. Ablativo, somnio. Bom, a palavra é somno, não tem i. Então, na verdade, ela não pode ser sonho. Porque se fosse sonho, teria que ter um i aqui. Entenderam? Então, eu sei que ela é um substantivo masculino. É assim mesmo, a gente vai fazendo e vai testando para ver se a palavra é aquilo ou não, tá bom? Não, não é chute, é uma intuição que a gente tem. Mas a gente vai descobrindo mais ou menos assim mesmo. Bom, então já sei que não é somnio, somni, é somnus, né? Então reduz bastante. Ou é sono, ou é inação, indolência, ociosidade, enfim. Déditos é um verbo. E eu sei disso, vocês... É um particípio, na verdade, do verbo dedo, né? É um verbo em latim chamado dedo, que é algo que foi dado, né? Dar de uma vez por todos, dar sem condição, entregar, render-se, né? Então, déditos significa que é algo que foi dado, abandonado, entregue. É um adjetivo, né, que significa abandonado, entregue, atento, dedicado. É um adjetivo masculino ou um adjetivo feminino? Bom, aí eu olho na tabela. Os adjetivos se declinam aqui, ó. Deditus, dediti. Tá vendo? Que é se for masculino, né? Se for feminino, dedita. E se for neutro, deditum. Então, masculino e neutro se declina conforme essa tabela aqui. Então, deditus, dedite, deditum. Dedite, dedito, dedito. Né? O único que é deditus é da segunda nominativo. Como no feminino deditus fica dedita, então no feminino se declina conforme a primeira. Eu já expliquei isso. Então, não poderia ser us feminino. Se é us, automaticamente eu sei que é da segunda, e como é adjetivo, eu sei que é um nominativo masculino. Adjetivo masculino no nominativo.
Ah, eu ainda não falei que somno é um substantivo masculino que pode estar tanto no dativo quanto no ablativo, né? E esto é um verbo, o verbo ser no imperativo. Eu vou escrever porque vocês ainda não conseguem achar esse verbo, né? Mas a gente lembra lá da Bíblia, né? Tipo, esto vir, né? Ser homem, né? O pessoal gosta muito dessa frase, né? Ser no imperativo. Segunda pessoa, né? Então, significa ser, ou seja, uma ordem, né? Se tu. Beleza, não vai dar tempo de fazer a segunda. Eu só gostaria de dizer que a ordem é mais ou menos essa, né? A- E aí eu vou para a frase. Vigila, ou é um verbo ou é um adjetivo, né? A hora que a gente pesquisa, eu vou descrevendo com mais chance, é que eu não quero que essa aula fique muito longa. Já está longa, já está com 1h30. Vigila, a gente sabe que é um verbo. Tá? Eu estou dizendo que é um verbo. Depois a gente vai aprender sobre os verbos, né? Vigila é um verbo no imperativo, tá bom? Assim como o verbo ser. Significa vigia tu, né? Então, primeiro eu olho o verbo. O verbo é vigila, então. Depois que eu olho o verbo, eu tenho que olhar quem que tem que vigiar, né? Quando está no imperativo, eu estou mandando alguém vigiar automaticamente. Então, tem um tu escondido sempre no imperativo, quando é ordem, né? Vigia tu, sempre, né? Depois eu tenho um outro verbo esto, mandando, né? Se. Então, e tem um advérbio aqui também, nec, né? É uma conjunção. E não. Provavelmente é uma conjunção porque tem um e não, um e, né? E aqui não existe nenhum e, nenhuma conjunção. Então não faz sentido ter dois verbos, né? Mandando vigiar e mandando ser alguma coisa sem uma conjunção no meio. Então provavelmente tem uma conjunção, né? Então o nec tem que estar aqui e ele tem que ser uma conjunção. Entenderam, né? Porque tem dois verbos mandando, dando uma ordem. Então não faz sentido eu dizer corre, joga. Eu digo corre e joga, né? Então o nec, como ele é e não, então significa algo, vigia tu alguma coisa, né? E não o quê? Aí vem o verbo, né? Esto. E não se, ou seja, não seja, sejai vós, né? Não seja tu, né? Déditos, abandonado, né? Estodéditos, somno. E esse plus, ele tá, na verdade, ele tá só mexendo nesse verbo, né? Vigila, né? Na verdade, vigila tu, plus, né? Ou seja, em grande quantidade, mais, né? Então, ele não é um substantivo no caso, ele é um advérbio, porque é vigia tu mais, né? Ou seja, de forma melhor, mais. Sempre. E não sejai, né? Não seja dado ao sono. Depois tem essa segunda que, felizmente, não vai dar tempo de terminar. A tradução fica sempre acordado e não te entregues ao sono.
Bom, ficou mais ou menos assim. Deixa eu parar de compartilhar. Quero falar uma coisa rapidamente, né? Eu sei que é difícil esses exercícios e vocês provavelmente estão desesperados, né? Falando assim, eu nunca vou aprender. Mas não é assim. Como eu falei, a gente vai ver a coisa e daqui a pouco. E aí, qual que é a grande questão, né? É que a gente fica no morde e assopra. Eu aperto um pouco mais, mas daqui a pouco eu vou soltar. E aí vocês vão ver, quando eu soltar, quando eu fizer a coisa de uma forma passar coisas mais fáceis, que vocês já sabem aquilo, né? Porque quando a gente começa, às vezes, com exercícios mais difíceis, aquilo força você, e aí vocês ficam apto para levantar pesos menores, né? Então, é sempre assim. Se você quer aprender algo mediano, você tem que estudar algo muito difícil. E aí você fica preparado para essa coisa mediana, tá? Então, é normal essa dificuldade. As nossas aulas eu não quero que tenha 2 horas, por isso eu estou encerrando agora, mas eu vou, pode ser que eu grave durante a semana uma explicação dessa segunda parte aí, para não ficar sem explicação, né, para aqueles que quiserem. Bom, daquilo que eu falei hoje, eu sei que surgiram muitas dúvidas, então não dá para responder tudo. Então, uma pessoa aí, ou duas, façam uma pergunta, se alguém, né, tiver alguma pergunta mais urgente, e, e aí a gente deixa o meu WhatsApp disponível para vocês perguntarem, conforme tiverem dúvidas. Ninguém? Bom, então tá. Bem, a dúvida que eu tive foi Sim, pode falar. explicado hoje. Entendi. Então, basicamente é geral eu tentar me praticar durante a semana, mas eu entendi mais ou menos onde eu errei nos Sim. exercícios. Bom, e é assim mesmo, tá, gente? Lembrando que a gente está vendo dístico de Catão. Então, é um exercício realmente forçoso, difícil, né? Eu vou passar coisas mais fáceis para vocês e a gente vai intercalando. Mas começou mais difícil para realmente vocês verem como tem componentes a língua latina, né? E como a gente está acostumado com coisa muito rasa também no português, né? Se eu não sou capaz de ler desse jeito que eu estou lendo com vocês, se a gente não é capaz de ler no português assim, a gente não é letrado. A gente pode até dizer que é alfabetizado, porque sabe ler em voz alta, mas você não entende o que é a coisa. Se você não entende o que é um ablativo, ou seja, uma adjunta adverbial, você não entende as circunstâncias da frase. Você não entende qualidade, você não entende. Compreende? Então, a gente vai com uma coisa mais difícil, mas vai facilitando conforme as aulas. Nos arquivos auxiliares, não, nas aulas lá do Drive, tem umas sentenças. São 3 sentenças, né? E aí, tá lá escrito exercício 2, né? Sentença. Eu ainda não coloquei, eu acho, a resposta dessas sentenças, mas a gente vai... mas podem abrir elas. E aí vocês vão fazer essas 3 sentenças, a tradução dessas 3 sentenças, que está lá na aula 3. E eu não coloquei ainda a resposta, mas eu vou colocar até o meio dessa semana. E hoje era para a gente ter já visto um pouco de nominativo. Então, eu estou me demorando muito nas explicações, mas eu vou aperfeiçoar isso daí, para poder andar também com a coisa, né? Então, era para explicar nominativo e acusativo para vocês, mas não tem problema, estou fazendo o cronograma, né? Então, a gente pode gastar quantas aulas for preciso para aprender a coisa. E aí, então, faça o exercício das sentenças que está feito lá, e, por favor, me mandem foto do que vocês estão escrevendo, não para eu verificar se vocês estão fazendo, mas, né, Lucas, aqui eu não entendi, então me ajuda com isso daqui, tá? Eu sei que minha vida é meio corrida, mas dentro da minha possibilidade vou tentar ajudar vocês também fora desse horário, né? E tirem um horário mesmo para praticar. A prática, como eu falei, não importa se vocês erraram tudo,
importante é pegar e praticar. Aprender a mexer na tabela, aprender a mexer no dicionário. Aqueles que quiserem rever essa aula, pode me pedir que eu mando, e aí vocês vão praticando, tá bom? Pode falar, Matheus. Acho que eu devia falar com o senhor no privado, na verdade, mas eu vou falar aqui que é mais prático, rápido. Minha escola vai começar as aulas de latim, era para começar essa semana, mas o professor passou mal. E daí começa a semana que vem. Você acha interessante ou será que vai atrapalhar essa aula? Bom, você vai fazer a obrigatória, a aula de latim lá. Não é obrigatório, mas bastante. É um complementar, sabe? Sim. Mas Olha, assim, gratuito, a escola você oferece paga mesmo. lá, você vai pagar? Não, é da escola mesmo. Bom, eu recomendo que você faça lá, porque, assim, eu estou usando um método, pode ser que o seu professor use outro, mas vai ajudar a complementar, não vai atrapalhar de forma alguma. Eu acho que é muito bom fazer, tá? Aqui eu não vou largar, é mais fácil Uhum. eu fazer mesmo. Ótimo. Então, acho que vai fazer. Não, é isso mesmo, Matheus. E aí você tenta ver lá qual vai ser o método do professor, enfim, né? Bom, então é isso. Novamente, estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E confiem, galera, que eu sei que é difícil, eu sei que é confuso, às vezes a cabeça, né, esquenta, mas vai dar certo. Uma hora vocês vão pegar. A hora que pegar, pronto, aí vai ficar muito fácil e aí vocês vão falar, nossa, então era isso. Quando eu vi aquilo lá e eu não entendi, era isso que estava acontecendo, né? Enfim, a gente vai com o tempo, né? Então vamos encerrar com a nossa oração. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Regina Angelorum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.